Boa noite, todas e todos. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Renata. Primeiro, eu queria agradecer muito vocês por participar dessa entrevista. Eu sou Vincent Zonca, da Embaixada da França no Brasil. Só queria introduzir um pouco esse momento excepcional que vai acontecer agora. Durante a Noite das Ideias do Brasil, que é a segunda edição no Brasil, a sexta no mundo, vão acontecer 3 eventos em Belém, em Brasília e em Porto Alegre. E além desses 3 eventos que vão acontecer no dia 28, também estamos fazendo essa entrevista com um grande intelectual, filósofo brasileiro, o Ayrton Krenak, que está aqui conosco hoje, e que vai ser entrevistado pela Renata Tupinamba, que é jornalista, cofundadora da Rádio Yandé, curadora, poeta e produtora também. E agradeço muito vocês dois por estar conosco hoje. Boa noite. Eu quero agradecer ao Vincent, né, que já tivemos a oportunidade, o ano passado, de ter o encontro presencial, o Noite das Ideias. E foi uma experiência muito boa, nos encontrar com muitos amigos, inclusive visitantes nossos de outros países que vieram e que estiveram com a gente ali no Parque Lage, muito perto do Jardim Botânico do Rio, num encontro que celebrou esse Noite das Ideias numa situação muito propícia. Nós, inclusive, fomos tomados por uma tempestade tropical, passou uma chuvarada em cima do Parque Lage, criou uma comoção, mas estava tudo muito bem acolhido. A gente estava super afins daqueles encontros, né? E desde então nós estamos vivendo essa espécie de confinamento que, diante de um convite para pensarmos o próximos, pensarmos esse perto, a primeira reação que a gente tem é de como estamos sendo sistematicamente afastados uns dos outros. Atual tem uma saudação aqui no nosso país que está sendo difundida, que eu acho ela uma experiência extremamente ruim, que é a de cumprimentar uns aos outros com o antebraço, ou então com o punho, com a mão. Esses dois gestuais, eles são o sinal desse tempo que eu tenho chamado de suspensão. Uma suspensão dos nossos estados afetivos, das nossas experiências de contato, de abraço, de contágio, né? E me lembra que todo contato, todo encontro, todo contato é um contágio. A gente não precisa ficar com medo do contágio, no sentido afetivo, no sentido amplo que significa isso. A questão é que essa expressão foi capturada pelo sanitarismo, pela coisa, pela ideia de higiene, pela ideia sanitária, do controle. Então, assim, longe de estimular afetos, abraços e encontros, nós estamos vivendo um tempo agora que é o tempo que pretende impor controle. Querida Renata, você mencionou a coisa da máscara e, junto com esses dois gestos de não cumprimentar-se, que, na verdade, ele é um anticumprimento, tocar alguém com o cotovelo. E eu me lembrei de uma história, eu sempre gosto de recorrer a alguma história que resgata, de alguma maneira, essas memórias afetivas, mas que também, de certa maneira, vislumbra outros modos de estar, outros modos de afeto e de abraçar. Há um tempo atrás,
no final da década de 40, final da década de 40, 50, num território nativo, na região central do Brasil, na ilha do Bananal. É território dos nossos parentes Carajá. O povo Carajá, até o final da Segunda Guerra Mundial, eles ainda viviam com uma relativa autonomia na sua cultura lá na ilha do Bananal. E aqui no Brasil a gente tinha instituído uma política governamental que era conduzida pelo Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. E era o braço do Estado, né, fazendo a administração da vida indígena. E um engenheiro do SPI chegou num pequeno avião, uma avioneta, e pousou num campo, dentro desse território indígena, à vista do chefe antigo do povo Carajá, que se chamava Ataú. O Ataú estava de pé, perto de um tronco, né, de um alto, ele estava próximo desse tronco com uma menininha, neta, sobrinha dele, perto dele. Ele avistou o avião pousando e o engenheiro do Serviço de Proteção ao Índio, ele estava vestido com aquelas botas militares, né, com todo o traje, digamos assim, de alguém que estava fazendo uma atividade no campo, né, um militar no campo. E um bandeirante foi em direção ao chefe Ataú. Quando ele chegou perto, eles não se conheciam. Ele estendeu a mão para esse cumprimento assim. Aquele gestual todo. Quando ele estendeu a mão assim, o Ataú tinha uma burduna ao lado dele. O Ataú pegou a burduna e na cabeça dele. E as pessoas que estavam ali em volta disseram, mas, chefe, você abateu esse homem branco que chegou aqui? Aí ele disse, sim, ele me assustou muito com esse gesto dele, esse cumprimento com a mão, assim. Eu me lembrei dessa história do Ataú, porque nós não tínhamos o costume de cumprimentar assim com a mão, esse cumprimento, estender a mão. Ele é percebido no mundo ocidental como um gesto simpático, né? Você chega num salão, chega num lugar e cumprimenta as pessoas estendendo a mão. Quando a gente observa o contexto cultural, o ambiente onde a gente está chegando, é bom a gente pensar na possibilidade de que ali existam outros hábitos, que ali esteja instalado um outro tipo de cultura e que você precisa prestar atenção, né? Esse gesto do camarada cumprimentando assim me lembra muito esse gesto do tempo da pandemia agora, em que as pessoas naturalizam cumprimentar uns aos outros com o cotovelo. Esse gesto, ele afasta quem está perto. Já que nós estamos falando de próximo, eu queria lembrar como nós naturalizamos no cotidiano uma série de atitudes e de gestos que afastam, que não aproximam. Eu fico pensando que a melhor maneira da gente cultivar o próximo, o gesto de aproximação, é sabendo quais são as nossas atitudes, os nossos gestos que afastam. Se a gente evitar os gestos que afastam, nós vamos criar um ambiente que aproxima, que cria essa situação de abraçar. Eu achei muito bom, Renata, você se lembrar que no convívio e na própria observação do espaço, das relações entre pessoas, na nossa cultura, na cultura dos nossos antepassados, a proximidade, o estar muito perto, é o ideal de qualquer convivência. Né?
Os estrangeiros, quando eles chegam ao Brasil, diminuiu muito essa observação nas últimas décadas, digamos. Mas uma observação que era muito comum, os brasileiros são muito afetuosos, eles vêm agarrando, abraçando, pegando na gente, né? Olha, essa coisa de abraçar, de pegar na gente, ela é muito diferente de um gesto ostensivo de cumprimentar com o cotovelo ou de cumprimentar com esse gesto, ou com aquele da mão estendida, que parece mais um gesto de luta marcial, alguma coisa assim, um karatê, uma coisa assim. Eu me lembro que a primeira observação que eu tive quando eu pude ir ao Japão é que as pessoas se cumprimentam à distância, reverenciando a outra pessoa que está próxima. Você não precisa pegar na mão, você não precisa tocar com o cotovelo, para você demonstrar reverência e acolhimento com aquela pessoa que está diante de você, que está chegando. Eu acho que as nossas diferentes culturas espalhadas pelo mundo inteiro têm atributos tão especiais e a maioria são tão ricos de sentido que a gente podia cultivar esses sentidos para, em tempos que a gente estiver experimentando uma situação excepcional como esse da pandemia, que a gente não ficasse se conduzindo de uma maneira totalmente aleatória quando encontrarmos outra pessoa. A gente pode muito bem cumprimentar o outro só fazendo uma reverência. Ele é afetuoso, é carinhoso. E quando nós tivermos a oportunidade, passado esse tempo de risco do contágio, que a gente possa se abraçar, que a gente possa agarrar uns aos outros, porque é radicalmente humano querer abraçar o outro humano. Talvez o devir de uma humanidade que a gente vocaliza, mas que a gente ainda não pôde experimentar essa maravilhosa experiência de transpor as fronteiras culturais, transpor as fronteiras políticas entre países, nações e povos, e nos sentir dentro da poesia daquela música maravilhosa que deixou para a gente, que é Imagine. Então, imaginar um mundo onde as fronteiras já desapareceram. Imaginar um mundo onde a gente não julga as pessoas pelo seu status social, pela sua cor, por ele ter vindo da China, do Egito, ou de Nova York, mas porque nós estamos diante de um outro ser que sente as emoções que a gente sente, experimenta o sonho que a gente experimenta. E quando tem alguma perda grave, chora. E eu imagino tanto de gente que chorou nos últimos 12 meses, essa fantástica situação que nós estamos na pandemia, que já ceifou milhões de vidas, como se a gente estivesse vivendo uma guerra assim, de destruição. E mesmo assim nós temos instituições, temos governos negacionistas, desprezando todas as evidências de que nós precisamos afetos, sermos capazes de reconhecermos uns aos outros como iguais. E às vezes eu fico pensando que essa pandemia veio mesmo para nos dar um aperto, para ver o que tem dentro, nos apertando para ver se nós somos capazes de emitir algum sinal de
vida mesma, né? De afeto e entusiasmo pela vida, ou se a gente só está experimentando a coisa do consumo, um consumo, um consumo de design, um consumo de ideias, um consumo de mercadorias, e não somos capazes de nos relacionar uns com os outros de uma maneira verdadeira, né? Nos afetar com o sentido do outro. E que bom que nós estamos tendo esse encontro no Noite das Ideias, que ele proporciona em diferentes lugares do mundo o compartilhamento de visões sobre essa plural humanidade que nós somos e sobre esse desejo secreto de que a gente venha a se constituir numa humanidade de verdade, onde essas fronteiras sejam transpostas, né? E que a gente possa nos abraçar uns aos outros. Sem dúvida, Ailton. Já que tudo que é sólido se desmancha no ar, muitos se perguntam, né, como entrar em contato com essa sua própria natureza, né? Eu já perguntaria algo no sentido de que até quando o mercado vai acreditar que não existe ruídos e rachaduras na forma que eles tentam condicionar a todo momento as coisas, e em que momento talvez eles percebam que é possível outras formas de economia, outras formas de organização social, né? Então, até quando seria que vamos, alguns de nós, nos manter presos em nossas próprias gaiolas? É uma reflexão que já incomoda a gente há muito tempo. Tem um autor chamado Milan Kundera. Milan Kundera, ele é autor de uma obra que eu acho que, no final dos anos 80, ela foi um marcador de época, né? Ele tinha o título de A Insustentável Leveza do Ser. Essa obra é ela que traz esse questionamento sobre aquelas coisas que aparentemente são sólidas, mas que elas se desfazem diante da gente de uma maneira tão inescapável que nós ficamos caídos diante dessa decepção. Mas é interessante a gente observar que algumas culturas, algumas tradições, elas possibilitam relações onde a ideia de estruturas sólidas não é a base da psique, não é a base da formação da pessoa, não é a filosofia, digamos assim, daquele contexto comunitário. São pequenas sociedades, né? Se referem geralmente a essas sociedades como povos indígenas ou povos originários. Mas em outras regiões do planeta, na Ásia, em alguns lugares, talvez da África também, você vai encontrar comunidades que não são tão numerosas, mas que são verdadeiras cosmos de humanidades que conseguem estabelecer uma relação com tudo que é potência de vida e escapar a esse sentimento de ser constrangido por uma gaiola. Essa experiência que aflige uma boa parte das pessoas no mundo inteiro, ela é muito comum para quem vive no contexto urbano. O que me faz pensar, no nosso caso de povos indígenas, povos originários, como seria importante que a gente conseguisse conciliar o fato objetivo de mais de 50%
das pessoas indígenas do nosso país estarem vivendo fora dos seus territórios, onde poderiam experimentar essa sustentabilidade imaginária, digamos assim, por estar relacionados com uma cultura, com um afeto, com o convívio, com a proximidade dos seus parentes, e escapando a esse apelo daquilo que é a mercadoria, que institui isso que você chamou de mercado, né, que move uma pressão sobre modos de viver, comportamento, consumo, e essa diluição que as pessoas experimentam na vida altamente concentrada em regiões urbanas do planeta, porque elas são mesmo danosas para uma identidade que implica conviver comunitariamente, que quer viver a experiência de compartilhar o cotidiano com outras pessoas, o comum, né? Então, eu acho que talvez a gente pudesse fortalecer a nossa convicção em um mundo possível, exatamente buscando fazer janelas, né, passagens, corredores, que nos dê a saída das cidades para uma vida mais implicada com a terra no sentido de território mesmo, com a terra no sentido de territórios que nos vincula àquilo que nos dá sentido à existência e que tem sido muito difundido pela geração mais recente como uma busca de ancestralidade, uma referência, mesmo que em algum contexto urbano, a origem e a cultura que cada uma dessas pessoas, de onde cada uma dessas pessoas vem. Porque isso fortalece a identidade. Isso anima a experiência de reconhecer o outro, dessa alteridade, de se relacionar com as outras pessoas sem ter que se opor às outras pessoas. Você pode se relacionar com as outras pessoas reconhecendo que você tem especificidade e que o outro tem especificidade. Ele não precisa ser igual a você para que você possa abraçar essa pessoa. Nós não temos que abraçar só quem é igual a gente. Né? Parece que a beleza dos nossos encontros e desencontros, ele reside exatamente na possibilidade de abraçar as diferenças. Né? Eu tenho refletido bastante sobre essa questão. Nos últimos anos, eu tenho experimentado uma realidade pessoal de estar habitando com dezenas de outras famílias no mesmo território do povo Krenak, e isso me faz experimentar, conviver com pessoas que têm perspectivas muito diferentes da minha, mas que nós podemos cooperar para que esse território, esse lugar que a gente compartilha, seja um microcosmo, seja um lugar onde todos os sinais estão abertos e que nós nos reconhecemos como iguais. Mas a gente sabe que todo mundo é diferente. Então, não tem nenhuma complicação. É uma predisposição amorosa para a vida, independente de onde a gente estiver. Mas se a gente puder ter essa experiência comunitária, ela é transformadora e ela anima a outras experiências de proximidade, onde o contato e o contágio, eles são sempre um sinal positivo. Nós estamos vivendo um tempo agora em que a gente evita uns aos outros com medo de contágio. Espero que a gente possa
ainda esse ano de 2021, quem sabe, no Noite das Ideias, que a gente for realizar o ano que vem, que ele seja presencial e que a gente possa, sim, nos contagiar uns com os outros, né? Com entusiasmo, com alegria, contar histórias, cantar, dançar, abraçar uns aos outros, que o Noite das Ideias ele tem esse sentido de ser uma celebração de pessoas que acreditam que a vida é uma dança cósmica, que é o que eu experimento e procuro compartilhar com outras pessoas, né? Muito bom. Eu só realmente perguntaria, né, sobre, nesse momento, com toda esse transbordar, quanto mais isolados, né, os seres humanos ficam, mais eles transbordam, né? E eu queria saber o que você daria de dica para quem está nesse momento no isolamento, né? E como transbordar de uma forma em que esse transbordar seja um transbordar de afetos, mas que afetos que entrem nessa dança cósmica da vida, né? Eu tenho observado ao longo desse quase um ano, se nós contarmos de quando o Brasil adotou essas recomendações da Organização Mundial da Saúde, para que a gente evitasse o contato e adotássemos essa estratégia de evitar aglomeração, ficar em casa, e que se nós tivéssemos toda a recomendação, provavelmente a gente não tivesse na casa dos mais de 200 mil pessoas mortas no Brasil, que nos coloca numa situação vergonhosa de termos 10% de todo o número de pessoas que morreram de Covid no mundo, foi no Brasil. É uma taxa vergonhosa. E ela mostrou também que o governo brasileiro foi omisso e que nós ainda somos uma sociedade bem fragmentada. Eu tenho alegria de dizer que os povos originários são capazes de fazer um compromisso, de fechar os territórios e de se proteger contra o contágio como uma medida de proteção da vida, diante de uma sociedade que lota as praias, que enche os bares e que faz festas com 10 mil pessoas em plena situação de contágio. Nós estamos entrando na segunda onda de contágio no Brasil. Caetano falou o fato durante a pandemia, que nos ajudou a talvez tratar de reencontrar a nossa natureza. Eu achei essa formulação interessante, porque isso implica pensar o humano, o ser humano, como uma natureza também. Então, isso implica também nos relacionar com o mundo global como um mundo de natureza e de assim, de não fazer essa oposição clássica entre natureza e cultura, né? Uma amiga que trabalha com sonhos, ela é terapeuta, é uma psiquiatra, né? Ela é psicanalista. Ela me disse que nesse período da pandemia foi observado que as pessoas no mundo inteiro dispararam a sonhar. Quer dizer, o estado onírico ele é muito mais ativo do que a vigília. Tem gente funcionando muito mais quando dorme do que quando fica acordado. Quer dizer, uma banda nossa que estava dormente, ela se despertou. E eu intuo que essa banda é aquela parte que nós entendemos que é a natureza. E que a gente fazia ela ficar calada, enquanto a nossa parte
ativa do cérebro achava que estava produzindo cultura, tecnologia, conhecimento, mundo, materialidade, mercadoria. Isso que a Renata, que nos deixa rendidos numa sensação de viver em gaiolas. O sonho, ele não fica preso em gaiolas, o sonho escapa. Então, eu achei maravilhoso essa capacidade dos humanos, independente da cultura que você seja, de sonhar. Todo mundo sonha, todo mundo. E os neurocientistas, eles constatam que mesmo uma pessoa que diz que a vida inteira nunca sonhou, ele sonhou tanto qualquer quanto um de nós, só que ele não tem memória disso. Mas é possível rastrear esse imenso acervo de sonho que alguém que declara cético, diz que nunca sonhou nada, ele tem um armazém de sonho que ele não conhece. Então, nós sonhamos muito nesse tempo. E isso é maravilhoso, porque é a primeira prova de que nós estamos vivos. E esses sonhos, eles podem se constituir numa matéria muito importante para a gente sair desse estado de alienação da vida e passar a interagir na vida de uma maneira que eu chamo de radicalmente vivo, que é quando você não faz acordo sobre a vida. A vida é quando... Eu tenho um título de um livro que eu publiquei que diz: a vida não é útil. E muita gente ficou surpresa. O que eu estava dizendo é que a vida não é um artefato, a vida não é alguma coisa utilitária, que você nasce, se prepara e pega a vida. Não é isso. A experiência da vida é uma transcendência. Em algumas culturas, ela é com profundo sentido espiritual. Em outras, ela é uma transcendência poética, filosófica, mágica, mas com certeza a vida não é útil. A vida é uma experiência fantástica, maravilhosa, e que a gente não pode reduzir essa experiência a alguma coisa utilitária. E viver é maravilhoso, mesmo quando a gente está confinado. Os que nós recebemos nesse período, eles apontam para uma luminosidade, para a beleza do planeta onde nós vivemos. Tem gente que nunca visitou fisicamente uma cachoeira, pode ser até uma pessoa sem mobilidade física. Agora, na pandemia, ele sonhou que foi na cachoeira, sonhou que foi nadar, que estava no mar. Quer dizer, uma extrema limitação, para além daquela que já era física, fez com que os sonhos disparassem e liberassem essas pessoas para que elas pudessem ter uma experiência de se fundir com a natureza, né? Como se tivessem feito desaparecer a fronteira entre cultura e natureza nesse período de restrição, porque nós somos animais afetivos, nós somos todos animais afetivos. E esse preconceito que a gente tem com os outros seres, de achar que eles são animais e nós somos essa raridade do sapiens, ela está sendo posta em questão, porque nós estamos precisando de nos aterrar, aterrissar, acoplar, igual quando a nave desce no chão, pousa. A gente precisa pisar na terra. É o nosso fio terra.